Então você já não está mais na mesma fazenda, né? Não, porque a minha mãe vai viver com o meu pai, não é muito longe, mas eu sou criado mais próximo da família do meu pai, não da minha mãe e da minha avó. Não da família dela, que só tem a minha avó. E como é que você é criado? Só você de homem ou tem outros? Eu não tenho primos. Não? Não, só tem eu de filho. E eu tenho primos. Primos? E sua vida é uma vida tranquila ou você é uma pessoa também retraída? Como que é? Eu sou tímido. É uma família de posses ou mais? Tem mais homens nessa família do que mulheres. Nascem mais meninos. São vários primos. Mas é uma família de posses, ou não? Não é uma família rica, mas tem uma boa terra. Vivem bem dessa terra. E você também trabalha nessa terra? O meu avô paterno é um homem de pulso forte. Ele organiza as coisas, ele manda. E você vai crescendo, se torna um moço. Isso? Eu vou estudar farmácia. Farmácia. Então você não cuida das terras? Não. Eu sou frágil, fraco. Meu avô já acha desde cedo que eu não vou dar para aquela lida. É? E aí você vai... Eu vou estudar. Isso cria um certo tipo de ciúmes dos meus primos comigo. Porque eles todos estão na lida. Eles acham que eu tive mais oportunidades que eles. Mas nenhum enfrentou a solidão que eu enfrentei. Qual solidão? De estudar fora. Ah, você foi morar fora também. Fui. E eles não veem isso, né? Não, eles acham que a minha vida é melhor do que a deles. Mas eu preferia estar lá, unido entre eles. E com isso, você estudando fora, você tem que conversar com as pessoas, não é? Tenho, mas sou tímido. Continua retraído. Sim. E depois da formatura? Você fez farmácia? Vou lecionar na universidade. Lá mesmo? É. Começo auxiliando alguns professores, 3 professores. Então, Vou me você gosta. aperfeiçoando e destravando um pouco a fala, substituindo eles em algumas ocasiões. Então, porque você leva o jeito que eles convidaram você, não é? Eu sou dedicado, sou aplicado. Eu não queria mais voltar, eu voltei algumas vezes para casa e já não me sentia bem lá. Já não era recebido como antes. Só no passeio que era bom. Nem era mais. Não? Eles me recebiam com desdém. Por causa dos ciúmes. É. Acho que como eu estava em outra cidade, já me vestia diferente, fui tendo que aprender a falar um pouco diferente para poder fazer parte daquele mundo, então eles diziam que eu estava... Mentira. É.
Ficavam procurando motivos pra me ridicularizar. E você teve namoradas? Como é que foi? Porque como professor você acabou se deslanchando, não foi? Passei a vida toda lá. Então. Nada sério. Eu nunca encontrei ninguém com quem eu quisesse compartilhar a vida. É? É. Na fazenda você não tinha deixado ninguém que você gostasse? Da infância. É? E ela casou com alguém? Sim. Com quem? Por lá mesmo. Não foi com seus primos, não? Não, ela era minha prima. Ah, ela era sua prima. E você ficou triste quando ela casou? A última vez que eu voltei, ela estava noiva, eu sabia que ela ia casar. E já não tinha mais lugar para mim ali. Depois não iam permitir. Que vocês casassem. É. E seu pai e sua mãe continuavam lá? Meu pai sim, mas meu diálogo com ele era pouco. E sua mãe? A minha mãe sentiu muito a minha partida. E ela morreu jovem, antes ainda de eu concluir os estudos. Filho único. Todos estavam lá e ela... Foi muito doloroso para ela. Já vive longe da mãe. Mas você não ia visitar ela de vez em quando? Eu ia nas férias, ainda era a única coisa que me motivava. Embora fosse muito difícil para mim estar perto dos outros. E meu pai também sofreu um tanto com essa decisão do meu avô, porque os irmãos também começavam a achar que meu avô tinha privilegiado ele me mandando estudar. Na verdade, é tudo porque alguém ia estar formado, mas ninguém pensava no coração, no quanto minha mãe... Sofreu. É. E você também, por sua vez, não conseguiu casar? É isso? Eu não gostei de mais ninguém. Ou a sua timidez não deixou você? Eu era tímido, sim, mas eu não gostei de mais ninguém. Não me casaria só por casar. Com o passar dos anos, você acabou sendo professor na escola, na faculdade? A vida toda. Não tinha namorada, não tinha paquera, nada? Não. Ou tinha alguém? Não, ninguém me interessou. Passou a vida só estudando? Sim, formando outros. Uma vida de tédio? Eu não vi assim. Né? Fui feliz no que eu fiz. Que bom. Pesquisei. Ajudei outros a se formarem. Em outras cadeiras acadêmicas também, onde algumas aulas de assuntos que eu dominava estavam presentes. Quer dizer que foi bem tranquilo. Eu vivi para trabalhar.
voltei algumas vezes só na vida para lá, para rever meu pai. Quando seu E pai depois que morreu, ele você foi? morreu, sim, depois não voltei mais. Sua mãe morreu, você também foi. Você conseguiu chegar a tempo para se despedir dela? Quase que não, mas consegui. Era distante, tanto distante. Mas ainda cheguei, segurei na mão dela por alguns instantes, mas ela já estava morta. Com meu pai eu cheguei um pouquinho antes dele fechar os olhos. E aí você nunca mais voltou lá, né? Bom, o avô já deveria ter ido embora Sim, também. sim. Não tinha mais nada para mim lá. Você não se fez uso nem da herança? Não, eu não me importei com aquilo. Eu nunca trabalhei lá. Não sentia que aquilo me pertencesse. Mas E seu pai depois eu não trabalhou, né? precisava de nada. Meu pai tinha usufruído. Eu não tinha por que brigar mais com os meus primos. Eu tinha meu salário, o alojamento na universidade, muitos amigos. Não me faltava nada. Não havia por que eu brigar. Então, agora você reencarnou, já faz tempo que você reencarnou. E é uma moça e que tem essa mesma sensação que você. Acho que você também está passando, além do outro, né? Já falamos com o outro, agora estamos falando com você. Essa sensação de não querer casar, de não querer ter timidez, porque ela é minha tímida. Você consegue ver ela nesse cordão lá na ponta? Consegue? Vamos lavar o cordão entre você e ela. Bastante água cris que chama violeta, dourado e prata, para transmutar essas vibrações. Então, ela tem o mesmo padrão seu. E a vida, nós viemos aqui nesse corpo físico para procriar e ter uma vida. Mas não vou me casar se não tiver sentimento. Preciso me apaixonar. É? Só por casar, não. Entendi. Mas será que você permite? Vamos ver se você, pelo menos, você enquanto era um homem, que agora é uma moça, mas vamos ver quando você era um homem. Você permitia que alguém chegasse perto de você? Você não Tive tem algumas alunas que se apaixonaram, mas eu achava tudo aquilo muito infantil, infantil pueril, e... porque eram meninas, né? Era. E você nunca se encantou com nenhuma das suas alunas? Não. O meu amor tinha ficado na infância. E era de outro. E essa pessoa que estava. E causaria menos sofrimento deixar as coisas como estavam. Ela não se adaptaria à vida que eu levava. E mesmo porque a Não família ia não conseguir viver e a família não ia permitir. E era um amor de infância. E depois você nunca encontrou com ela em outra ocasião, né? Em outras existências. Não sei te dizer. Não, né? Talvez você seja um pouco mais rígido, né? A sua timidez não foi embora sendo um professor? Melhorou muito. Oi? Melhorou. Melhorou muito, mas dentro da sala de aula, A timidez vai embora. quando eu dominava o assunto, Sim. sim. Quando eu estou seguro, sim.
E o que a gente faz para ajudar essa moça? Que moça. Essa que tá aí lá na ponta, lá no teu pescoço, não tem um cordão? Olha lá. Ela é você hoje. Consegue ver ela? Eu não tenho ideia do que eu posso fazer para ajudá-la. É uma moça inteligente. Então, mas precisa tirar essa timidez, que provavelmente venha de você. Eu consigo falar para muitas pessoas. É? Eu só ficava meio travado no meio da família, porque eles já não me aceitavam mais, porque eu não pertencia mais àquele mundo. E convivia pouco fora dos corredores da universidade. Mas não tem mais ninguém, mas alguém pode te ajudar. Vamos ver se os mensageiros de luz podem te ajudar. Eu sou comunicativa dentro do local de trabalho. Ah, no local de trabalho. É. Ela também precisa ser mais comunicativa no lugar. Isso é no que eu posso ajudar. Mas ela precisa ter rapidez de raciocínio, porque ela ainda parece que fica meio vagando. Aquele medo e aquela perseguição espiritual também Já vai ser fazia com que ficasse mais travada. dispersa e receosa E refletir pela presença. Então ela precisa de mais força. Insegurança, trazia insegurança, porque era algo que precisava esconder, precisava se esconder. Agora não precisa mais, né? Não, eu já vi que eu não estava sendo perseguido em vida, mas fui envolvido no campo espiritual. Uhum. De tristeza e desencanto. Então ela precisa concentrar-se mais, focar, ser rápida de raciocínio. Rápida de raciocínio você é, né? Então você consegue passar isso para ela. Sim. Agilidade, concentração também, né? Porque se você for um professor de farmácia, você deve ter. Depois atuei dentro de uma faculdade de química, medicina, enfermagem. Então você tem bastante foco, mas concentra bem, né? Para poder formular, né, as fórmulas adequadamente, não é? Sim, desenvolver várias linguagens para poder acessar os diferentes tipos de mente dos alunos, que recebem a informação, cada um de uma maneira diferente. Sim. E você se adequou para que todos tivessem a liberdade Eu de tentei. perguntar, né, se porventura não entendesse. Sim. Fui desenvolvendo mecanismos de exemplos diferentes para tentar conseguir transmitir a mensagem adequadamente, para que essa mensagem pudesse ser absorvida. Entendi. Bom, então, tanto ambas as personalidades, elas estão dispostas a ajudá-la, não é? Nosso bem-estar. Farmacêutico, né? Tanto quanto Nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, o nosso conhecimento. isso. E que precisa gerar harmonização para essa ponta física. Ela né? precisa confiar. Confiar em si. A cada novo passo, a confiança vai ficar mais fortalecida. Isso. Essa é a parte dela. Mas a parte de vocês também. Né? Se arriscar. O trabalho é dela. Sim, é dela, mas cabe a vocês, né, emanarem essas vibrações para ela, né, de adequada. Né? Como é que tá o rapaz lá?
Já deu uma despertada? Ou vai ser encaminhado para um hospital? Eu não sei porquê, mas por enquanto ele vai ficar deitado naquele lugar, daquela maneira. É um lugar de mata, tá cheio de folhas no chão. E ele está com as folhas em cima dele, por aqui. Não, as folhas estão no chão, o rosto dele ainda tá daquela maneira. Como se não tivesse essa área. Vamos jogar bastante chama violeta para transmutar todas essas vibrações nele, bastante água crística para reconstituir os órgãos dele de dentro para fora, harmonizando e equilibrando. É um processo de conscientização dele também, né? É como se ele precisasse acordar. Ele precisa acordar. É como se ele levasse a raiva do pai e o conceito de que o pai era um grande manipulador mentiroso. E aquele homem era um próspero sócio. Um homem próspero que tinha muitas terras, alguém que ele admirou e estava indo buscar parceria de negócio. Mas era uma falcatrua, né? Era, E ele mas precisa ter esse discernimento. Vamos jogar bastante água crística nele, lavar o cordão que existe entre ele e a ponta física dele, bastante chama violeta, para transmutar e recuperar todos os órgãos, harmonizando e equilibrando todos esses fragmentos de memória. Para ver se ele consegue despertar e ter a lucidez e clareza do que foi feito. Foi uma emboscada para ele. é como se estivesse passando na tela da mente dele o que aconteceu depois, quando tiraram o dinheiro dele, para onde o dinheiro foi levado. Aí ele consegue ver o caminho do dinheiro até o camarada lá. E aí isso ele percebe. E conforme ele vai enxergando, é como se fosse reconfigurando o rosto dele. Ele sai daquela expressão de raiva e achando que a culpa daquele terror é do pai. Por conta da mentira com os colonos. Mas agora ele vai percebendo que foi uma emboscada daquela pessoa que ele admirou, não é? Ele está vendo ele dar gargalhadas quando os homens chegaram com o dinheiro. E a conversa dele falando para os outros que ele é ingênuo e que ele foi uma presa fácil, que se achava esperto, mas que era um despreparado. E isso ele está percebendo agora. O rapaz. Sim. Como se ele estivesse vendo o que aconteceu naquele tempo. E aí ele vai ter a noção de que o pai está do lado dele. E que a morte dele não veio para ele por conta da situação que o pai criou. O pai está pedindo desculpa para ele de ter agido mal e ter colocado ele naquela situação. De ter que sustentar uma coisa que não partiu dele, né? Que não partiu dele. Mas ele está tendo discernimento de que o pai é inocente. Sim, embora a atitude tenha feito com que ele não tivesse o carinho, o agrado dos trabalhadores,
e tivesse a desconfiança de que tinha sido por causa disso que ele foi parar naquela situação. Agora Ele percebe que ele poderia ter se posicionado contra o pai também, né? E não fez, foi mais cômodo. Ele agiu por comodismo. Aí chegou, o amigo chegou a dizer que aquilo não estava certo, que os pais tinham mudado de ideia, mas que aquelas pessoas tinham esperado uma vida inteira. Mas foi mais fácil não dar ouvidos. Embora tenha se entristecido com a posição que os colonos tomaram em relação a eles, porque até gostavam deles antes. começaram a ironizar eles, né? Achar que eles... a ficar chateado com aquela postura deles quando assumiram os negócios. E aí, O ser recebido com um sorriso no rosto e o carinho das pessoas que estavam ao redor, ali os trabalhadores, foi algo que fez falta para ele. para eles, né? Que Sim. ambos ficaram abandonados. Sim. Mas a raiva dos colonos em relação aos pais só veio depois da morte, quando perceberam Mesmos colonos. da morte, né, a própria morte, quando perceberam que toda a história, quando perceberam que os filhos simplesmente acataram as ordens dos pais. Que também foram imprudentes, né? Poderiam ter. Foram egoístas. Também. Nesse momento ele percebe tudo isso. E agora é encaminhado com o Foram hospital. egoístas em não cumprir o que prometeram e foram egoístas em envolver os filhos. Imprudentes também, né? Porque eles poderiam realmente, eles não cabia na cabecinha deles que esses colonos, ou pelo menos um ou outro colono, com 150 colonos, um não poderia ter feito mal para os dois, não é? Eles não pensaram Imprudência, nisso. né? Eles só pensavam que não queriam se incomodar em procurar terra e nem desembolsar dinheiro para cumprir aquilo, já que eles estavam lá morando com as famílias, mesmo que estivessem morando amontoados. Não tiveram o trabalho nem de aumentar a casa, né? Se fosse o caso, né? Não. Foi uma forma rápida de resolver. E agora o rapaz está sendo encaminhado para o hospital. Ele está saindo com os braços no pescoço do pai. O rosto está reconstruído. Está indo para o hospital. Eles entraram numa estradinha. Estão conversando. Estão seguindo para algum lugar, sim. Estão a pé, andando. Em paz. Precisam de uma longa conversa. Talvez seja por isso que estão Indo a pé, sós. devagarinho. Então vão se acertar. Sim. Porque já foi tudo esclarecido, não é? O pai, depois que deixa o corpo físico, fica muito... Quando vai tomando consciência do que tinha feito, do que tinha causado aos trabalhadores, o sentimento de decepção, desesperança. E o que causou o filho também. Se ele não tivesse economizado aquele dinheiro
cumprido a promessa. Estaria todo O mundo filho em não paz. teria dinheiro a mais para ir fazer negócio com um homem do norte com más intenções. Você tinha que passar por isso, né? É como se a vibração do enganador, do mentiroso, tivesse se instalado. A partir do momento que ele aceita a mentira que o pai criou. Então é nesse momento que ele acaba encontrando alguém que é mentiroso, que é ladrão, de outra forma, mas é ladrão. De certa forma, os pais Porque também foram ladrões, Porque né? os trabalhadores passaram a existência inteira trabalhando, confiando de que estavam dando o melhor de si para poder ter aquele privilégio no futuro. É uma enganação, né? Não é um bem material, concreto, como o outro tirou, mas se cada hora de trabalho a mais que foi dedicada na esperança de alcançar aquela benfeitoria no final, fosse transformado em moeda, seria um recurso parecido. Mas então agora ele está bem, né? Estão conversando. Ele está mancando, mas andando devagar. Parece machucado, acho que ele apanhou também. Acho que tentou reagir ao... No assalto. É. Mas o importante é que agora ele já está de bem com o pai, já está entrando num processo, né? E talvez queiram andar um pouco só, para colocar as coisas, né, no eixo. Sim. Depois pode até ser amparado por Eu acho que eles estão indo para um lugar, tem uma casa grande no fundo de muitas janelas, no fundo, no fim da estrada, assim, numa colina. uma colônia. Isso. Eles estão indo dessa forma porque eles precisam ficar de alguns momentos juntos, Isso. né? Essa interatividade, pai e filho. Precisam conversar. E o outro pai se arrependeu também? Ou nem está por aí? Deixa eu ver. O outro pai, quando percebeu que fez Por ver o filho aí todo medroso. medroso, também ficou culpado. Mas entendeu que muitas vezes as suas atitudes impositivas coagiram o filho de se expressar, de expressar quem realmente ele é. E esse outro pai está meio zonzo, onde que ele está? Ele cuida de uma biblioteca, um astral gigantesca. É um Nossa, mas ele é teto. tão culto assim para cuidar de uma biblioteca? Não, mas ele cuida agora. São paredes bem altas, uma cúpula redonda, tem livros até o teto. Eu não sei se ele sabe muito sobre os livros, mas ele sabe onde eles estão, é alguém organizado.
ele também não está tão mal. Não. Ele sendo acessado nessa faixa vai te trazer mais organização, disciplina. E o rapaz medroso está mais tranquilo, né? Equilibrado. Já está mais focado, né? Ele está sendo encaminhado para um lugar que parece um centro de convivência, assim. Para que ele possa interagir com as pessoas, né? Para se livrar do trauma de perseguição. Isso. E o universitário vai também procurar interagir mais com as famílias. Ah, não, família é o outro, né? Mas o universitário também vai estar presente, né? Sim. De alguma forma. Então tá tudo em ordem. Todos estão em ordem. Sim. Todos na luz. Muita luz. Graças a Deus.